Olá, companheiros do CEPREM, sejam bem-vindos, futuros oficiais da gloriosa Marinha de Guerra do Brasil. Bom, nós vamos iniciar agora, então, o nosso curso de História Naval. Permita-me, primeiro, apresentar-me. Meu nome é Salles, sou major do Exército Brasileiro, na área do Magistério de História, do quadro complementar de oficiais. Enfim, falar uma breve biografia. Fui sargento da Força Aérea Brasileira, entrando na Escola de Especialistas de Aeronáutica no longínquo ano de 1986. Formei-me, então, terceiro sargento na Escola de Especialista em dezembro de 1987. E aí, ingressei no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, PAMA-SP, e depois vim transferido para o Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos, aqui no Rio de Janeiro, onde consegui passar no vestibular de História aqui da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E me formei, terminei a licenciatura e o bacharelado na UERJ em 1999. No ano de 2000, eu prestei concurso para o quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro, onde logrei êxito. Em 2001, então, estudei na Escola de Administração do Exército, lá em Salvador, na Bahia. Terminando o curso em novembro de 2001. Após isso, fui classificado no Colégio Militar do Rio de Janeiro, onde dei aula desde 2001, dezembro de 2001, até a presente data. Passei para a reserva em junho de 2016 e voltei a dar aula no Colégio Militar como prestador de tarefa por tempo certo. Enfim, na área do magistério, trabalho então no Colégio Militar e em outros colégios, ministrando aula para diversos segmentos. Aqui no CEPREM, recebi o convite para dar aula no CEPREM em 2006. Então, de 2006 para cá, eu trabalho no CEPREM, na disciplina de História, e graças a Deus temos tido bastante êxito. Então, essa é uma breve história, uma breve biografia da minha trajetória, tanto militar quanto na área do magistério. E vamos então ao que interessa aos senhores. Vamos analisar aqui, nessa aula inaugural, digamos assim, nessa nossa primeira aula, vamos analisar alguns aspectos da bibliografia do concurso dos senhores e dos assuntos que serão abordados no concurso dos senhores. Bom, os assuntos, os senhores evidentemente sabem, vão versar sobre a história do Brasil e história geral, voltada à realidade da Marinha, a história naval. Então, nós vamos analisar vários eventos, por exemplo, em relação à história do Brasil, independência, etc., mas focado na história naval. É isso que a bibliografia do concurso nos orienta, a bibliografia do concurso que os senhores farão em breve. Enfim, o nosso curso aqui tem sempre a preocupação de passar para os senhores candidatos o material, digamos, fundamental para a aprovação de vocês. Então, nós aqui, nós não nos restringimos ao beabá, ao básico, como diz no Exército, o M1A1, negativo. Nós procuramos sempre ir muito a fundo para, digamos, equipar os senhores daquilo que os senhores necessitam para passar no concurso. Por exemplo, eu estou citando isso porque o último edital, ele cobrou a partir daqui, a vinda da família real para o Brasil. Enfim, esse foi o último edital. Porém, em concursos anteriores, o edital abrange uma época bem anterior a essa. Então, eu prefiro, aqui o curso prefere, eu, evidentemente, prefiro passar aos senhores uma informação bem mais ampla, bem mais abrangente, do que me limitar apenas ao último edital. Eu peguei o edital dos últimos 3 anos e fiz, digamos assim, a aula montada em cima de toda essa programação. Porque é melhor nós errarmos, se for o caso, esse termo é errar, a mais do que nós negligenciarmos. Jamais, isso jamais. Então é melhor nós trabalharmos mais para termos um sucesso mais garantido, digamos assim, do que nos limitarmos ao M1A1, me desculpa, aquele nível básico, e depois a gente ser surpreendido lá no futuro. Então, como eu falei, no último edital,
os assuntos eles começaram a partir da vinda da família real, mas em editais anteriores eles começam a partir daqui, ó, história da navegação. Então é ponto passivo nós começarmos pegando todo o conteúdo que pode cair no concurso dos senhores. Tá ok? Então vamos lá. O primeiro tópico dos assuntos é a história de navegação. Nós veremos então uma breve historização do desenvolvimento náutico na história da humanidade. Então veremos ali o desenvolvimento dos navios a madeira, o desenvolvimento dos navios portugueses, o início das navegações oceânicas, ganhando lá o Oceano Atlântico, Portugal. Enfim, veremos a vida a bordo dos navios e veleiros. E logo em seguida, o próximo assunto é a expansão marítima europeia, o descobrimento do Brasil, a organização do Estado português. Veremos, porque nós somos herdeiros de Portugal, como Portugal se tornou pioneiro na expansão marítima. E para isso precisamos analisar as razões que levaram Portugal a ser o primeiro Estado nacional formado na Europa. Senhores, veremos também as ordens militares e religiosas lá em Portugal, fundamentais para a criação do Estado Nacional Português. Senhores, veremos também o papel da nobreza, a importância do mar na história de Portugal. Foi fundamental para Portugal esse contato com o mar, esse contato com as riquezas que o mar oferece, para que projetasse Portugal como pioneiro na expansão marítima. Veremos também, meus queridos amigos, o desenvolvimento econômico e social de Portugal. Em seguida, a descoberta do Brasil, o reconhecimento do litoral brasileiro no chamado período pré-colonial, de 1500 a 1530, as expedições exploradoras de 1501, 2, 1502, 3, a expedição guarda-costa de Cristóvão Jacques. Veremos então como a Marinha Portuguesa lidou com o início do processo de reconhecimento e ocupação do território brasileiro. Veremos também a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Em 1530-32, o início propriamente dito da colonização do Brasil. Bom, o próximo tópico relevante do edital dos senhores será as invasões estrangeiras ao território brasileiro. A ocupação francesa no Rio de Janeiro, a ocupação francesa no Maranhão. Veremos também a ocupação estrangeira visando a foz do Rio Amazonas, a entrada da bacia amazônica. Veremos também as invasões holandesas na Bahia, Pernambuco, a ocupação do Nordeste. Veremos a insurreição pernambucana de 1817, já com a família real no Brasil. Veremos também, meus queridos amigos, a expulsão dos holandeses de Pernambuco. Também não podemos deixar de analisar, como parte do programa, a presença de piratas e corsários no litoral brasileiro. E aí a atuação da Marinha, a época a Marinha Portuguesa, no combate a essas invasões e no combate à repressão à presença dos piratas e corsários. Outro tópico é a observação dos tratados e limites no território sul brasileiro e as guerras naquela região em relação aos nossos vizinhos na chamada Bacia Platina. Veremos a importância estratégica da Bacia Platina para a ocupação do interior do território brasileiro. E lógico, já que a Bacia Platina é uma extensa bacia hidrográfica, é fundamental entender o papel do controle dos rios para poder ocupar o território ao interior do Brasil. Então foi fundamental a presença da Marinha, a presença naval para conquistar o interior do território brasileiro, a partir da Bacia Platina. Senhores, veremos também a formação da Marinha Imperial Brasileira, a vinda da família real em 1808 e a formação daquilo que será a nossa marinha, de fato, a Marinha Brasileira, porque até então nós éramos uma colônia. A partir de 1815, o Brasil se tornou o Reino Unido a Portugal. E a partir de 1822, separamos-nos de Portugal. Então a Marinha Brasileira, oficialmente, digamos assim, ela nasce, a Marinha Brasileira, em 1822, com a nossa independência. Veremos o processo de organização da Marinha feito por Dom Pedro I. E as guerras de independência. E ainda durante o período joanino,
a ocupação de Caiena, na Guiana Francesa, a ocupação da Cisplatina, bem na Bacia Platina, que hoje é o atual Uruguai. Veremos também a atuação da Marinha do Brasil nas operações que levaram à repressão à chamada Confederação do Equador, logo após as guerras da independência. Pois bem, e os próximos assuntos são a atuação da Marinha durante o período regencial, após a abdicação do imperador Pedro I. De 1831 a 1840, vivemos o chamado período regencial. E aí foi um período, nós analisaremos, um período conturbado, um período de agitações, de revoltas, e é claro, como a Marinha desempenhou as suas missões durante o período regencial. Bom, veremos também o Segundo Reinado. Veremos as guerras que aconteceram durante o Segundo Reinado, a guerra contra Uribe Rosas e a guerra contra Aguirre. E fato, a guerra contra o Paraguai, a chamada Guerra da Tríplice Aliança. Veremos a contextualização histórica de cada um desses conflitos e, evidentemente, a atuação da Marinha Brasileira em cada uma dessas realidades bélicas, não é? de cada um desses conflitos observados ao longo do Segundo Reinado. Senhores, veremos também, com muito pormenor, a atuação da Marinha na Guerra da Tríplice Aliança, a Guerra do Paraguai. Veremos várias passagens nas quais a atuação da Marinha Brasileira foi fundamental para a vitória naquele conflito. E, para terminar, veremos a Marinha na República, a história da Marinha Brasileira ao longo do período republicano. Veremos o período da Primeira Guerra Mundial, com a estruturação da chamada DNOG, Divisão Naval de Operações de Guerra. Veremos também o período entre guerras, de 1918-19 até 1939, como que a Marinha Brasileira se portou durante o período entre guerras. Veremos também a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Veremos o apoio norte-americano fornecendo os meios de superfície, os meios navais necessários para que pudéssemos enfrentar o conflito conhecido como Segunda Guerra Mundial. Porque a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi muito mais efetiva do que na Primeira Guerra. Na Segunda Guerra enviamos a FEB e a FAB para combater na Itália. A Força Expedicionária Brasileira, FEB, e a Força Aérea Brasileira. Diga-se de passagem, a Força Aérea, criada durante a Segunda Guerra Mundial, com a junção da aviação naval e da aviação do Exército. Não existia Força Aérea, existia a aviação da Marinha e a aviação do Exército. E veremos como a Marinha de Guerra do Brasil atuou durante a Segunda Guerra, escoltando comboios ao longo do Oceano Atlântico, patrulhando o litoral brasileiro para reprimir a atuação de submarinos do eixo Alemanha e Itália. Isso tudo será visto com pormenores. Bom, meus queridos amigos, veremos então o período pós-Segunda Guerra Mundial. O que ficou? O poder naval na guerra e na paz. Percepção do poder naval. Também será tema de estudo durante o nosso curso. Bom, meus queridos amigos, então melhor dizendo, foi uma apresentação do curso que os senhores terão. Como eu falei, esse curso é o curso completo de História Naval, desde a Antiguidade até a realidade atual da Marinha de Guerra do Brasil, até agora o século 20 e 21. Então nós estamos oferecendo aos senhores o curso completo de História Naval. É melhor, como falei, nós nos prepararmos para o combate de maneira séria, do que negligenciar as possibilidades do inimigo. Se formos para o combate negligenciando a ação do inimigo, nós correremos o sério risco de fracassarmos. Então o curso está se preocupando em dar aos senhores os subsídios necessários para enfrentarem bem a esse inimigo. Bom, e aqui uma breve passada na bibliografia do curso. Bom, a bibliografia base são as obras do Almirante Bittencourt. O Almirante Bittencourt, da Marinha de Guerra do Brasil, eu tive a honra de conhecê-lo enquanto eu era militar da ativa. Eu fui responsável pelo Centro Cultural, Centro de Memória, lá do Colégio Militar.
Então eu tive a honra de conhecê-lo em algumas palestras, em alguns cursos que eu fiz no Museu Naval, no Centro Cultural da Marinha, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então o Almirante Bittencourt e suas obras são a bibliografia base para o curso dos senhores. Essa bibliografia ela é indicada no edital do concurso. Assim como o Vidigal, a evolução tecnológica no setor naval. Enfim, senhores, esta bibliografia é a bibliografia apresentada nos editais dos últimos concursos, como eu mencionei no início da aula de hoje. Bom, então, volto a falar, né? É um prazer recebê-los aqui no CEPREM. Essa aula número 1 foi uma breve apresentação pessoal minha e o contato que os senhores terão em relação àquilo que será apresentado ao longo do curso. Durante o curso, nós veremos questões que caíram nos últimos concursos. Os últimos concursos, eu pincelei as questões, eu peguei as questões e coloquei para nós discutirmos, para os senhores terem, digamos assim, terem contato com aquilo que será cobrado dos senhores. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao CEPREM, futuros oficiais da Marinha de Guerra do Brasil. É um prazer recebê-los, é um prazer encontrá-los.